São 3h47 da manhã. Eu acordo com o coração acelerado, aquela sensação horrível de ter sido arrancado de um sono profundo por algo que meu cérebro registrou como ameaça antes mesmo de estar consciente. O quarto está escuro. O relógio digital no criado mudo brilha em vermelho. 3h47. E então eu ouço sussurros, múltiplos, incontáveis, vindo através da parede que separa meu apartamento do 304. Não é a voz única que eu tinha ouvido antes. São centenas, milhares, todas sussurrando simultaneamente, criando uma cacofonia baixa e sibilante que faz cada pelo do meu corpo se arrepiar. Eu me levanto, me aproximo da parede, encoste meu ouvido contra a superfície fria, e é quando percebo, entre todas aquelas vozes sobrepostas, entre todos aqueles sussurros incompreensíveis, tem uma palavra que se repete, uma palavra clara, inconfundível, meu nome, Lucas. Eles estão sussurrando meu nome. Bem-vindo de volta aos Sussurros do Mal. Se você assistiu o episódio anterior, sabe como essa história começou. Se não assistiu, para agora e volta, porque o que vou contar hoje só faz sentido se você entender como cheguei até aqui. Como descobri que minha vizinha do apartamento 304 nunca sai de casa. Como comecei a ouvir coisas através da parede. Como encontrei os registros da Dona Marta sobre inquilinos que desapareceram. Isso foi há 3 semanas. Desde então as coisas pioraram. Muito pioraram. E eu cometi um erro. Um erro que pode me custar a sanidade. Eu decidi investigar. Eu decidi entender. E agora toda noite às 3h47 da manhã, eles me chamam. E eu não sei se conseguirei resistir muito mais tempo antes de responder. Deixa eu te atualizar rapidamente. Meu nome é Lucas. Moro no apartamento 302 da Rua das Acácias, 1847. Trabalho de casa como programador, o que significa que passo praticamente o dia inteiro aqui. 3 meses atrás, me mudei para este prédio. E 3 meses atrás, comecei a perceber algo estranho sobre minha vizinha do 304, Helena Vasconcelos. Ou pelo menos é o nome nos registros. Ex-professora de psicologia que conduziu experimentos controversos sobre privação sensorial há 17 anos. Experimentos que foram cancelados abruptamente depois que participantes começaram a relatar experiências dissociativas severas e vozes que não estavam lá. Helena pediu demissão, desapareceu da vida pública e se trancou no apartamento 304, onde permanece até hoje. Pelo menos é isso que eu achava. Mas depois do que aconteceu nas últimas 3 semanas, não tenho mais certeza se Helena está realmente lá, ou se alguma vez esteve, ou se o apartamento 304 existe da forma que penso que existe. No episódio anterior, contei sobre os primeiros sinais, as luzes que acendiam e apagavam em padrões mecânicos, a voz através da parede, recitando algo incompreensível por horas, a sensação constante de estar sendo observado, e minha investigação sobre Helena, sobre os experimentos dela, sobre o que deu errado naquele laboratório 17 anos atrás. Mas não contei sobre o que aconteceu quando eu finalmente ouvi os sussurros pela primeira vez, quando acordei às 3h47 da manhã e minha vida mudou para sempre. Porque foi nessa noite que percebi, isso não é apenas sobre uma vizinha estranha, isso é sobre algo muito maior, muito mais antigo, muito mais perigoso. E eu já fui exposto. Foi há exatamente 21 dias, 13 de novembro, uma segunda-feira. Eu tinha ido dormir tarde, por volta das 2 da manhã, depois de passar o dia todo trabalhando em um projeto com deadline apertado. Estava exausto. O tipo de cansaço onde você apaga no segundo em que a cabeça toca o travesseiro. Mas às 3h47, eu acordei. Não gradualmente. Foi como se alguém tivesse apertado um botão. Um segundo eu estava em sono profundo. No próximo estava completamente desperto, coração acelerado, coberto de suor frio. A primeira coisa que percebi foi o silêncio. Não o silêncio normal da madrugada. Um silêncio antinatural, absoluto. Como se todo o som do mundo tivesse sido sugado para fora do ar. Nem o zumbido do ar-condicionado, nem o tráfego distante da avenida, nem o vento. Nada. E então os sussurros começaram. No começo, eram tão baixos que não tinha certeza se estava realmente ouvindo ou se era minha imaginação. Como quando você está em um lugar muito silencioso e começa a ouvir o próprio sangue circulando nos ouvidos. Mas não era isso. Era externo, vindo através da parede.
Eu me levantei, caminhei até a parede que separa meu apartamento do 304. Coloquei meu ouvido contra a superfície fria, e foi quando os ouvi claramente. Não era uma voz, eram milhares, todas sussurrando ao mesmo tempo, todas em línguas diferentes. Ou não eram línguas, eram sons que pareciam linguagem, mas não eram. Padrões que quase faziam sentido, mas escorregavam da compreensão no último segundo. Como tentar lembrar de um sonho que está desaparecendo enquanto você acorda. Eu fiquei ali, paralisado, por não sei quanto tempo. Poderia ter sido 5 minutos, poderiam ter sido 30. O tempo pareceu estranho, distorcido, como se estivesse se movendo em velocidades diferentes em lugares diferentes do quarto. E então, abruptamente, os sussurros pararam. Silêncio total de novo. Olhei para o relógio. 4:02 da manhã. Exatamente 15 minutos depois de começar. 15 minutos que pareceram ao mesmo tempo uma eternidade e apenas alguns segundos. Voltei para a cama. Não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo meu coração bater, esperando os sussurros voltarem. Mas não voltaram. Pelo menos não naquela noite. De manhã, pensei que tinha sido um pesadelo particularmente vívido. Aquele tipo de experiência entre sono e vigília onde não tem certeza do que foi real. Convenci a mim mesmo que tinha imaginado tudo. Estresse do trabalho, falta de sono adequado, minha mente pregando peças. Mas na noite seguinte, às 13h47 da manhã, aconteceu de novo. E na noite seguinte, e na próxima, todas as noites. Sempre no mesmo horário, sempre durando exatamente 15 minutos. Sempre as mesmas vozes incontáveis, sussurrando em uníssono. E a cada noite eu conseguia entender um pouco mais. Na quinta noite tomei uma decisão. Se isso estava realmente acontecendo, se não era alucinação ou sonho, então deveria conseguir gravar, ter prova, evidência concreta de que não estava enlouquecendo. Coloquei meu celular em modo de gravação de áudio de alta qualidade. Às 3h45 da manhã, já estava acordado, esperando. Posicionei o telefone diretamente contra a parede, onde o som era mais claro. Coloquei fones de ouvido para monitorar a gravação em tempo real. 13h47 chegou. Os sussurros começaram. E dessa vez, com os fones de ouvido, eram infinitamente mais claros. Infinitamente mais aterrorizantes. Porque não eram apenas sussurros aleatórios. Havia padrões, estrutura, propósito. Era como ouvir milhões de conversas acontecendo simultaneamente em um espaço impossível. Como se a parede fosse apenas uma membrana fina separando meu quarto de algum lugar onde existiam incontáveis vozes, todas falando ao mesmo tempo, todas tentando ser ouvidas. Gravei os 15 minutos completos. Quando pararam às 4:02, minhas mãos tremiam. Voltei para a cama, mas não desliguei a gravação. Deixei rodando pelo resto da noite. Caso voltassem. Não voltaram. De manhã peguei meu laptop e carreguei o arquivo de áudio. Abri no software de edição de áudio que uso para alguns trabalhos freelance. Comecei a analisar a forma de onda. O que vi me fez o sangue gelar. O áudio não era como deveria ser. Ondas sonoras normais têm padrões previsíveis, altos e baixos. Variação natural. Mas isso era diferente. A forma de onda era quase perfeitamente simétrica, matemática. Como se tivesse sido gerada por computador. Mas não era sintética, era orgânica. Vozes reais. Apenas organizadas de uma forma que não deveria ser possível. Comecei a isolar frequências, remover camadas, tentando entender o que estava ouvindo. E foi quando fiz a descoberta que mudou tudo. Isolei uma única frequência vocal, uma voz entre as milhares. Ampliei, diminuí a velocidade em 50% e ouvi uma voz feminina, clara, calma, dizendo: Lucas, Lucas, você está ouvindo? Lucas, você pode nos ouvir? Lucas, venha mais perto. Lucas, está quase pronto. Lucas, 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 meu nome. Repetido centenas de vezes, por uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Isolei outra frequência, outra voz, masculina dessa vez, mais jovem, também dizendo meu nome. Lucas, você está vendo ainda? Lucas, você vai entender logo. Lucas, não resista. Continuei isolando, voz após voz, todas diferentes, todas dizendo meu nome, algumas em português, algumas em outras línguas, algumas em línguas que não existem. Passei o dia inteiro analisando aquele áudio. Encontrei pelo menos 200 vozes distintas dizendo meu nome.
E essas eram apenas as que consegui isolar. Quantas mais havia escondidas naquela cacofonia? E então notei algo mais perturbador. As vozes não eram aleatórias. Estavam aprendendo. As primeiras vozes no início da gravação diziam meu nome de forma estranha. Sílabas erradas, ênfase errada. Mas conforme a gravação progredia, as vozes ficavam mais precisas, mais naturais. Como se estivessem aprendendo a pronunciar corretamente ouvindo umas às outras. Como se estivessem aperfeiçoando a forma de me chamar. Comecei a documentar tudo. Criei uma planilha. Data, horário exato que os sussurros começavam, duração, intensidade percebida, qualquer variação que notasse. Cientista tinha que ser metódico. Tinha que encontrar o padrão. E padrões existiam. Muitos. Primeiro, sempre começava às 13h47 da manhã. Não 13h46. Não 13h48. Exatamente 13h47. Com precisão de segundo. Como se fosse programado. Como se fosse ritual. Segundo, sempre durava exatamente 15 minutos. Nunca menos, nunca mais. Terminava às 4h02, sem exceção. Terceiro, a intensidade aumentava gradualmente. A cada noite, os sussurros ficavam um pouco mais altos. Não muito, quase imperceptível, mas estava lá nos dados. Um crescimento de aproximadamente 2% por noite. Fiz a matemática. Se a progressão continuasse nessa taxa, em aproximadamente 6 semanas, os sussurros estariam altos o suficiente para serem ouvidos sem encostar na parede. Em 3 meses, estariam preenchendo o quarto completamente. Em 6 meses, não quis pensar sobre 6 meses. Quarto padrão, e esse foi o mais perturbador. O número de vezes que meu nome era dito estava aumentando exponencialmente. Na primeira gravação, contei aproximadamente 200 menções. Na quinta gravação, eram quase 800. Na 10ª, mais de 3.000. Como se mais e mais vozes estivessem descobrindo meu nome. Como se a informação estivesse se espalhando entre elas. Como se estivessem me passando de uma para outra. Estudando, analisando, aprendendo. Pesquisei sobre o número 1347. Tinha que haver significado. Em algumas tradições esotéricas, 1347 é considerado um horário liminar, um momento entre a noite profunda e o amanhecer, onde o véu é mais fino. Mas também poderia ser completamente aleatório, significado atribuído retroativamente. Nossa mente humana é programada para encontrar padrões, mesmo onde não existem. Ou talvez o horário fosse escolhido justamente porque nossa mente procura significado, porque somos vulneráveis a padrões, porque números têm poder sobre nossa psique. Comecei a ter medo de dormir. Configurei alarmes para 3h45, para estar acordado e pronto quando começasse. Mas mesmo acordado, esperando, preparado, quando 13h47 chegava e os sussurros começavam, o terror era o mesmo, talvez pior, porque sabia que estava vindo. Lembra do Roberto Silva que mencionei no último episódio? O participante do experimento de Helena que foi internado depois de começar a ouvir vozes? Consegui o número dele. Levei dias de pesquisa, mas encontrei. Ele vive em outra cidade agora. Trabalho simples. Vida discreta. Tentando ser invisível. Liguei. Atendeu na 3ª chamada. Voz cansada. Derrotada. Como se soubesse que eventualmente essa ligação chegaria. Roberto Silva? Perguntei. Silêncio longo. Então, você também está ouvindo, não está? Não precisei responder. Ele sabia. Que horas? Ele perguntou. 13h47 da manhã. Outro silêncio. Mais pesado. Sempre 13h47. Por que sempre 13h47? Não era pergunta para mim. Era pergunta para o universo. Uma pergunta que ele vinha fazendo há 17 anos. Quanto tempo você tem? Ele perguntou. 3 semanas. Começou há 3 semanas. 3 semanas. Ele riu, sem humor. Você ainda está no começo. Ainda está na fase da curiosidade, da investigação. Ainda acha que pode entender, que pode controlar, que pode parar. Posso? Perguntei, sabendo a resposta. Não, ninguém pode. Uma vez que eles sabem seu nome, uma vez que começam a te chamar, não para. Nunca para. Estou ouvindo há 17 anos, Lucas. 17 anos. Toda noite. Sem falhar. Não importa onde eu estou. Não importa o que eu faço. 13h47 da manhã, eles vêm. Eles quem?
Se eu soubesse, teria parado de ouvir há muito tempo. Ele pausou. Ou talvez não. Talvez saber seja pior. Helena sabia. Olha no que deu com ela. O que aconteceu com Helena? Você está morando naquele prédio, não está? Rua das Acácias, 1847. Apartamento 302. Meu sangue gelou. Como você sabe onde eu moro? Porque eu também morei aí. Apartamento 301, há 16 anos. Durei 3 meses antes de fugir. Antes de você, tinha outro cara. Durou 2 meses. Antes dele, tinha uma mulher. Durou 1 mês. O prédio passa pessoas pelo 302 como moedor de carne. Ninguém fica muito tempo. Ninguém aguenta. Por que o 302 especificamente? Porque é o mais próximo do 304. É onde o som vaza melhor. Onde a fronteira é mais fina. É porta de entrada. É zona de exposição. Quem mora no 302 eventualmente vai começar a ouvir. Sempre acontece. É questão de tempo. E os outros apartamentos também ouvem, mas menos. Quanto mais longe do 304, mais fraco, mais filtrado. 302 recebe dose completa. Exposição máxima. É como estar ao lado de reator nuclear vazando radiação. Você absorve tudo. Por que não fecham o 304? Por que não tiram ela de lá? Roberto riu de novo. Aquele riso quebrado. Você ainda acha que ela está lá? Que existe alguém no 304? Que é só questão de abrir porta e resolver. Doce inocência. Eu também achava. Todos achamos. Até entendermos. Entenderem o quê? Que o 304 é endereço, não lugar. É coordenada. É ponto de acesso. Porta já está aberta, Lucas. Sempre esteve. Helena não está trancada lá dentro. Ela atravessou. Faz tempo. E o que ficou é eco, resíduo, contaminação permanente daquele espaço. Isso não faz sentido. Faz. Vai fazer. Quando você ouvir sussurros o suficiente, quando eles repetirem seu nome vezes suficientes, você vai começar a entender. Eles te ensinam, lentamente, dissolvendo seu filtro mental, expandindo sua percepção, te preparando. Para quê? Para escolher. Escolher o quê? Você vai saber quando chegar a hora. Todos sabemos. É momento de clareza absoluta. Momento de decisão. Você atravessa ou resiste. Vai com eles ou fica e enlouquece lentamente. Não tem terceira opção. E você? Você escolheu ficar? Escolhi resistir. 17 anos resistindo. 17 anos ouvindo meu nome toda noite. 17 anos de insônia crônica. Medicação pesada. Terapia que não ajuda porque como explicar para terapeuta que vozes interdimensionais te chamam toda madrugada? 17 anos de inferno lúcido. Por que não atravessou? Por que não foi com eles? Silêncio muito longo. Então voz quebrada. Porque tenho medo. Medo de que seja pior do outro lado. Medo de que Helena tinha razão. Medo de que eles sejam jardineiros e nós sejamos sementes, e eu não quero ser plantado em solo que não consigo imaginar. O que eu faço, Roberto? Faz o que todos fazem. Aguenta o máximo que puder. Documenta, investiga, tenta entender. E quando não aguentar mais, quando estiver no limite do colapso mental, aí você decide. Fica na dor conhecida ou mergulha no desconhecido. Ambos caminhos são inferno. Você só escolhe qual prefere. Ele desligou. Não esperou minha resposta. Não tinha resposta para dar. Depois dessa conversa, algo mudou. Talvez ter confirmação de que não estava louco. Talvez entender que isso tinha história. Que outros tinham passado pelo mesmo. Ou talvez ter ouvido a palavra atravessar e perceber que havia porta que poderia ser cruzada. Os sussurros mudaram também. Ou minha percepção deles mudou. Ficaram menos aterrorizantes e mais convidativos. Como chamado, como convite, como promessa. Comecei a entender fragmentos. Não palavras exatas, mas intenções. Sentimentos transmitidos através do som. Eles não estavam ameaçando, estavam recrutando, estavam oferecendo algo. Liberdade da percepção limitada, visão além do filtro, existência em camadas da realidade que normalmente não acessamos. Evolução, mas também tinha preço. Sempre tem. Você não volta. Não no sentido que entendemos. Atravessa para lá e fica lá, naquele entre-espaço, naquela dimensão de sussurros e vozes e consciências sem forma. Helena tinha atravessado. Os 5 inquilinos transferidos tinham atravessado. Quantos mais ao longo dos anos? Quantas pessoas foram chamadas às 13h47 da manhã e eventualmente responderam?
E quantas daquelas vozes que eu ouvia eram de pessoas que já foram humanas, ex-vizinhos do 302 que não aguentaram, ex-participantes dos experimentos de Helena, pessoas de outros prédios, outras cidades, outros países, todos convergindo naquele ponto de acesso que por algum motivo existe no apartamento 304 da Rua das Acácias 1847, comecei a ter sonhos estranhos. Não pesadelos exatamente, mas como memórias de coisas que nunca aconteceram. Eu estava em lugares que não reconhecia, falando com pessoas que não existem, e tudo tinha qualidade onírica, mas também hiperreal, mais real que a realidade desperta. Acordava confuso. Não tinha certeza de qual estado era sono e qual era vigília. As fronteiras estavam ficando borradas. E toda noite, 13h47, os sussurros, cada vez mais altos, cada vez mais claros, cada vez mais sedutores. Ontem à noite algo diferente aconteceu. Algo que me fez decidir gravar este episódio hoje. Urgentemente. Enquanto ainda posso. Enquanto ainda sou eu. Acordei às 13h47 como sempre. Sussurros começaram. Mas dessa vez, não vinham apenas da parede. Vinham de todos os lados. Do teto, do chão, de dentro do armário, de dentro da minha própria cabeça. Não eram mais externos. Eram internos. Já tinham cruzado. Já estavam dentro de mim. E pela primeira vez, entendi tudo. Claramente. Perfeitamente. Como se véu tivesse sido removido e finalmente pudesse ver. O apartamento 304 não é apartamento. É fenda. É rasgo no tecido da realidade. É ponto onde duas dimensões se tocam e sangram uma para a outra. Helena não estava estudando privação sensorial. Estava estudando percepção expandida. Estava tentando treinar pessoas para verem além, para ouvirem além, para existirem além. E funcionou. Funcionou demais. Ela conseguiu. Atravessou. E deixou porta aberta. Para qualquer pessoa com percepção sensível o suficiente. Para qualquer pessoa que morasse próximo o suficiente. Para qualquer pessoa como eu. As vozes não são ameaça. São guias. São antigos humanos que atravessaram e agora existem naquela dimensão de consciências desincorporadas. E eles me chamam porque reconhecem potencial, porque veem que sou capaz, porque querem me levar para juntar a eles. E ontem à noite, pela primeira vez eu quis ir, quis levantar, caminhar até a porta do 304, bater, entrar, atravessar. A única coisa que me impediu foi medo. Medo puro e primitivo de dissolução, de deixar de ser Lucas, de tornar-me apenas mais uma voz na cacofonia, mais um sussurro chamando próxima pessoa. Mas medo está diminuindo, cada noite um pouco menos, e curiosidade está crescendo, cada noite um pouco mais. Não sei quanto tempo consigo resistir. Se você está assistindo isso, preciso te avisar. Não vá procurar esse endereço. Não tente verificar se é real. Não se exponha a isso deliberadamente, porque exposição leva à percepção. Percepção leva a sussurros. Sussurros levam a chamado. E chamado eventualmente leva a atravessamento. Mas se você está em casa agora, à noite, e de repente presta atenção, se você ouve algo, algo baixo, algo que parece vir de longe, mas também de muito perto, algo que quase parece estar dizendo seu nome, não é imaginação. Não ignore. Não finja que não está ouvindo, porque fingir não faz parar. Apenas adia. E adiamento torna pior. Quanto a mim, não sei o que vou fazer. Parte de mim quer fugir, mudar de cidade, mudar de estado, colocar distância máxima entre mim e aquele apartamento amaldiçoado. Mas Roberto me disse, distância não importa. Uma vez que começam a te chamar, te encontram onde quer que esteja. Coordenada não é física, é dimensional. Outra parte de mim quer ficar. Quer entender completamente. Quer documentar até o fim, até momento de escolha. E talvez, apenas talvez, querer atravessar, ver o que tem do outro lado, descobrir se Helena estava certa, se evolução é possível, se existe forma de existência além desta casca limitada de carne e percepção filtrada. Não sei qual parte vai vencer, mas vou continuar gravando, vou continuar documentando, e no próximo episódio, vou te contar o que acontecer em seguida, se ainda for capaz de contar, se ainda for eu quem está contando. Até lá, presta atenção aos sons da noite, especialmente entre 3 e 4 horas da manhã.
especialmente se você mora perto de lugares abandonados, de prédios antigos, de espaços liminares onde realidades sangram uma na outra. E se você ouvir sussurros, se ouvir seu nome sendo chamado por vozes que não reconhece, bem, aí você vai ter que decidir, como todos eventualmente decidem, responder ou resistir, atravessar ou enlouquecer. Boa sorte, você vai precisar.